Fala aí, galera! Então, aqui estamos na segunda parte da aula de estudo de gases, né? A estudo dos gases. Então, vamos pegar a parte da teoria. Então, se você já está nesse vídeo e não assistiu o primeiro vídeo, assista o primeiro vídeo, dá um like aqui primeiro, né? Claro, e dá um like lá no outro vídeo. E compartilha, comenta qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Vocês tiverem. Então, bora lá para os exercícios e partiu! Na temperatura, exercício número 1, né? Na temperatura 300 Kelvin e sob a pressão 1 atm, uma massa de gás perfeito ocupa o volume de 10 litros. Calcule a temperatura do gás quando, sob pressão de 2 atm, ocupa o volume de 20 litros. Tá, eu sei que a pressão inicial do gás é de 1 atm, como ele falou ali. Eu sei que a temperatura inicial dele vale 300 Kelvin, né? Eu sei também que o volume inicial, que ele falou ali, vale 20 litros. Calcule a temperatura do gás, então provavelmente ele quer saber a temperatura final desse gás, né? Temperatura final do gás sob pressão, então essa pressão é a pressão final, né? Que é igual a 2 atm. Ocupa o volume, aqui é 10 litros, ó. O volume inicial é 10 litros, eu botei 20. Aqui o volume final é igual a 20 litros. Então ele quer saber a temperatura final desse gás, né? Como que eu vou achar a temperatura final desse gás? Eu vou lá na equação dos gases, onde fala que a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final vai ser igual à pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial, né? E fica fácil, por quê? Eu tenho a pressão final, tenho 2. Tenho o volume final, tenho 20. Eu tenho a temperatura final, é isso que eu quero achar, né? É isso que ele pediu. Igual a quem? Eu tenho a pressão inicial, tenho 1. Eu tenho o volume. Eu tenho o volume inicial, tenho 10. Eu tenho a temperatura inicial, tenho 300. Agora fica fácil, por quê? Eu posso cortar aquele zero ali, ó, aqueles zeros, ó. Posso cortar esse zero com esse zero aqui, ó. Vai ficar como? Eu vou passar TF para cá e 300 para o outro lado multiplicando. Então vai ficar como? A temperatura final vai ser igual a 20 vezes 2 dá 40, né? Então vai ser 40 vezes 30. 40 vezes 30, 4 vezes 3 é 12. E eu vou repetir os zeros. 1, 2. Então vale 1.200 Kelvin, né? De temperatura. Essa é a temperatura final desse gás, né? 1.200 Kelvin, correto? O 1 já foi para a conta, só de teoria. Vamos lá para a questão 2. Lembrando que vocês têm que assistir o outro vídeo para poder vir para cá. É muito importante que vocês assistam aquele vídeo. Questão 2. Dentro de um recipiente de volume variável estão inicialmente 20 litros. Se estão inicialmente, então o volume inicial é igual a 20 litros, né? De gás perfeito a temperatura, então essa temperatura é a temperatura inicial, de 200 Kelvin, né? A pressão inicial de 2 atm. Qual será a nova pressão se a temperatura aumentar para 250 Kelvin? Então, a temperatura final é igual a 250 Kelvin. Isso aí. E o volume for reduzido, eu vou reduzir.
Então, o volume final, 10 litros, né? Ele quer saber essa pressão final. Qual vai ser essa pressão final? Quando a temperatura for aumentada e quando o volume for reduzido. Pela equação geral dos gases, eu sei que a pressão final vezes o volume final, dividi-la pela temperatura final, vai ser igual à pressão inicial. Ou eu boto o zerinho aqui, ou boto o i, tá? É a mesma coisa. Vou botar zerinho que fica mais bonito. Pressão final vezes o volume inicial, né? Pressão inicial vezes o volume inicial, dividido pela temperatura inicial. Deixa eu ver se eu estou cortando. E eu estava cortando, olha que coisa bonita. Tá, vamos lá. Melhorou. A pressão final vale, não sei, né? É isso que eu quero saber, pressão final. O volume final é 10. Dividido para quem? A temperatura final, 250. A pressão inicial vale 2 atm, vezes o volume inicial é 20 e a temperatura inicial é 200, né? Agora fica bem de boa para a gente fazer. Eu posso cortar esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0, né? E eu vou multiplicar em cruz, ó, jogar pressão final para o outro lado e jogar o outro cara para o outro lado, né? Então eu sei que, acho que nem precisa, né? Vou deixar aquela pressão final daquele jeito, vocês vão entender. Pressão final vai ser igual a 25 vezes quem? Olha ali, eu sei que 2 vezes 2 é 4, então é 25 vezes 4 dividido para 20. Tudo bem? Aí o que vai dar? Vamos ver aqui, ó. Eu posso simplificar esse 20 com 25, ó. Simplificando, dividindo isso aqui por cima e embaixo por 5. Aqui vai dar 5 e aqui vai dar 4, né? Vai dar 5, vai dar 4. Então, a pressão final vai ser igual a quem? Vai ser igual a 5 vezes 5 vezes 4 dividido para 4, né? 5 vezes 4 dividido para 4, posso cortar aquele 4 com aquele 4, né? Vai ficar como? A pressão final vai ser igual a 5 atm. Deixa eu ver se está certinho, ó. 10, né? Pressão final, eu não sei. Volume final é 10, temperatura final 250. Pressão inicial 2 atm, volume 20, né? Cortei. 25 dividido para 20 é a mesma coisa que 25 dividido para 20 vai dar 5 sobre 4, né? 5 vezes 4 é 20, 4 dividido para dar 5, certinho, 5 atm. Fechou, a 2 já foi para a conta também, não é? E como que vai ficar ali? Vamos lá para o número 3. Vamos lá para o número 3. Fazer de azul agora. Um balão de borracha continha 3 litros de gás hélio. Então, o volume inicial dele é igual a 3 litros. Né? A temperatura de 27 graus. Ali era para ser graus, né? O estagiário botou errado. Então, a temperatura inicial dele era de 27 graus. Com uma pressão, pressão inicial de 1,1 atm. Esse balão escapuliu e subiu. À medida que o balão foi subindo, a pressão atmosférica foi diminuindo e, por isso, seu volume foi aumentado.
Quando o volume atingiu 4 litros, volume final, né? 4 litros, ele estourou. A temperatura do ar naquela altura, então essa temperatura final era de 7 graus, né? Calcule a pressão do gás em seu interior imediatamente antes de estourar. Então ele quer saber essa pressão final antes de estourar, né? Tá, primeira coisa, a temperatura ela não está ideal, ela tem que estar em Kelvin. Então eu sei que a temperatura em Kelvin, deixa eu ver se eu estou cortando ali de novo. Não estou. A temperatura em Kelvin vai ser igual a 273 mais a temperatura de Celsius. Então, a temperatura inicial vai ser igual a 273 mais 27, né? 273 mais 27 vai ser a mesma coisa que 300, né? 300 Kelvin. 273 mais 27 é igual a 300 Kelvin. Agora eu quero saber a temperatura final. A temperatura final eu vou ter que transformar aqui também para Kelvin, então vai ser 273 mais 7. 273 mais 7 é a mesma coisa que 280 Kelvin, né? Então já fiz as transformações da temperatura para Kelvin. Mas pela equação geral dos gases, eu sei que a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final vai ser igual à pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial. Não é? Qual é a pressão final? É isso que eu quero saber. Vezes. Qual é o volume final? O volume final é 4. Qual é a temperatura final? 280, né? Que eu tinha achado. Igual a pressão inicial. Pressão inicial é 1,1 atm. Vezes quanto? Vezes o volume inicial, 3. Isso dividido 1,1 vezes 3 dividido para a temperatura final, que vale 300. Eu posso cortar esse zero aqui com esse zero aqui. Posso simplificar 4 com 28, dividindo aqui em cima e embaixo por 4. Aqui dá 7 e aqui dá 1, né? E 3 vezes 1,1 dá 3,3, né? Então vai ficar como ali? Vai ficar pressão final. Vou passar o 7 multiplicando para o outro lado. Vai ser igual a 3,3 vezes 7 dividido para 30, né? Vou apagar aqui, permita-me apagar aqui para eu ter mais espaço. E eu sei que a pressão final vai ser igual a quem? A 3,3 vezes 7. 3,3 vezes 7 vai dar 3 vezes 7, 21. Sobe 2, 3 vezes 7, 22, né? 22,1. Isso dividido para 30, não é? 22,1 dividido para 30. Isso vai dar... Não, dá 23 dividido para 23,1 dividido para 30. Fazendo essas contas, a pressão final vai ser 0,77 atm, né? Essa será a pressão final quando o gás ele está estourando, correto? Então, o 3 já foi pro ralo. Já foi embora. Questão 3 morreu. Vapo. Vamos para a questão 4. Questão 4. Questão 4. Um gás ocupa um volume, então é o volume inicial dele, né? O volume que ele ocupa, de 500 ml. A pressão de 1 atm. Ele botou atmosfera, mas é atm.
Qual é o volume desse gás? A pressão, ele me deu uma outra pressão, né? Pressão final de 4 atm na mesma temperatura, né? Então, ele quer saber na mesma temperatura. Se eu tenho a mesma temperatura, eu estou numa transformação o quê? Isotérmica. Isotérmica. Então, posso falar que a pressão final vezes o volume final vai ser igual a pressão inicial vezes o volume inicial. Lembrando que a gente só tirou o T, né? Já que é o volume, já que é a transformação isotérmica, eu tiro a temperatura. Então, só fica como? Só fica pressão final vezes o volume final é igual a pressão inicial vezes o volume inicial, porque é uma transformação isotérmica. Então, vamos lá. Eu tenho a pressão final? Tenho, 4. Eu tenho o volume final? Não tenho. Igual. Eu tenho a pressão inicial? Tenho. E esse volume ali de 500 ml, tá certo? Não. Porque o volume é dado em litro. Ou metro cúbico ou centímetro cúbico. Mas eu vou ter que transformar isso. Transformado isso aqui para litro vai ser 0,5 litros. Então, vou substituir aqui, 0,5. Né? Então, o volume final vai ser igual a 0,5 dividido para 4. 0,5 dividido para 4 é a mesma coisa que 0,125, já que o volume final é 0,125 litros. Então, acabamos. O que você tinha que fazer é converter de ml para litro, né? Só você pular 3 casas. Então, o 4 também já foi embora. Então, vamos fazer 5. Aqui é só um vídeo de teorias. Não é nem teoria, né? Porque teoria foi outro. Vídeo de prática, né? Prática de exercícios para vocês poderem se dar bem nas suas provas, né? Lembrando que, se você não assistiu o primeiro vídeo da parte teórica, vocês têm que assistir para poder ajudar na sua base, né? Vamos lá, questão 5. Um gás mantido a pressão constante ocupa um volume, então esse aqui é o volume inicial dele, né? Porque já que ele está ocupando, né, inicialmente, 30 litros. A uma temperatura inicial de 27 graus, né? Mas eu sei que, se está em Celsius, eu tenho que transformar em Kelvin. Então, para Kelvin, a gente já fez, né? 27 graus em Kelvin é 300 Kelvin. 300 Kelvin. Não é? 300 Kelvin. E o que vai ocorrer ali? Deixa eu ver um pouquinho d'água. Qual será o volume quando a temperatura for... Ele me deu uma temperatura final de 240 Kelvin. Tá. Ele quer saber a temperatura. Não, ele quer saber o volume, né? Ele quer saber o volume final. E fica fácil, olha só. Vou botar a equação geral dos gases aqui, ó. Pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final vai ser igual a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial. Aparece pressão ali? Não aparece. Não posso tirar essa pressão aqui, ó. Então, eu estou numa transformação o quê? Isobárica. Eu estou numa transformação isobárica. Por quê? Não tem pressão. Pressão constante, né? Então, eu estou numa transformação isobárica, que fala que o volume final dividido pela temperatura final vai ser igual ao volume inicial dividido pela temperatura inicial, né? Tá, qual é o volume final? Volume final é isso que eu quero achar, né? Qual a temperatura final? 240 Kelvin. Qual é o volume inicial? 30 litros. E qual é a temperatura inicial? 300.
Olha que coisa prática. Vou cortar esse 0 com esse 0, né? E vou cortar esse 0 com esse 0. Vou passar o 24 multiplicando para lá. Então, o volume final vai ser igual a 24 vezes 3, né? Quanto que dá 24 vezes 3 dividido para 3, né? Ali tem o 3 ali embaixo, não esquece. Aqui o 3 ali. O que vai acontecer? Eu vou cortar esse 3 com esse 3, porque dá 1, né? Dividido. Então, eu sei que o volume final é igual a 24 litros. Achei esse volume final. Então, o número 5 já foi também embora. Vamos fazer o número 6 e o número 7. Aqui é o número 6. Não queria que esse vídeo saísse tão grande, mas provavelmente deve ser um pouco grande. Vamos lá. Número 6 lá. No recipiente de volume constante é colocado um gás a uma temperatura. Então, a temperatura que o gás é colocado é a temperatura inicial dele, que é 400 Kelvin. E pressão, ele me deu a pressão ali, né, de 75 centímetros de mercúrio. Né? Ele me deu isso. Determine sob que pressão o gás ocupará o volume de... Então, é o volume final, né? Que é o que ele vai ocupar ainda, né? Então, é de 30 litros. 30 litros, né? Pera aí, acho que eu tô confundido. Não, qual será a temperatura? Eu confundi a 6 com a 7. Qual é a pressão, a temperatura, e me dá a temperatura final de 1200 Kelvin, né? Ele quer saber essa pressão final. Então, eu sei que a pressão inicial dividido pela temperatura inicial vai ser igual a pressão final dividido pela temperatura final. Se eu não tenho volume, então eu estou numa transformação isovolumétrica. Isovolumétrica. Né? Então vamos lá. Eu tenho pressão inicial? Tenho, 75. Eu tenho a temperatura inicial? Tenho, 400. Eu tenho a pressão final? Não, é isso que eu quero achar. Eu tenho a temperatura final? Tenho, 1200. E ficar de boa, porque eu posso cortar esses dois zeros aqui com esses dois zeros aqui. E eu vou passar aquele cara ali multiplicando do outro lado. Então, a pressão final vai ser igual a 75 vezes 12, dividido para quem? Dividido para 4. Samir, por que você não já passou multiplicando? Porque eu posso simplificar esse 4 com o 12, que dá 3. Aí você vai fazer 3 vezes 75. Então, a pressão final vai ser igual a 3 vezes 75. 3 vezes 5 é 15. Sobe 1. 3 vezes 7, 21. Com mais 1, 22, né? Então, vai ser 22 centímetros de mercúrio. Achamos a pressão final, né? O 6 já foi embora. Agora vamos para o 7. Ainda tem uma parte importante de gráficos. Não saia daí, porque estamos ainda nos gráficos. Os gráficos são muito importantes, são os que mais caem nas provas, para saber qual tipo de transformações o gráfico está, o que está ocorrendo no gráfico, né? Então vamos lá. Sob uma pressão de 5 atm, então essa pressão inicial de 5 atm, a temperatura me dá uma temperatura inicial de 273 Kelvin, já está de boa, né, porque é dado em Kelvin. Um gás ocupa um volume, então esse volume inicial, de 45 litros. Determine sob que pressão, então ele quer saber essa pressão final, o gás ocupará o volume, então o volume final de 30 litros, se for mantida constante a temperatura. Então, se a temperatura é constante,
Então, a gente está numa transformação o quê? Isotérmica. Isotérmica. Então, tirando a temperatura, vai ficar como? Pela equação geral dos gases, eu sei que a pressão final vezes o volume final é igual à pressão inicial vezes o volume inicial. Não é? Porque eu tirei, ó, a temperatura. Eu tirei porque ela é constante, ó. Tirei. Então, só ficamos com a parte de quem? Do numerador, que é o produto da pressão vezes o volume. Então, a pressão final, é isso que eu quero achar. O volume final, 30. A pressão inicial, 5. O volume inicial, 45. Vamos lá, então a pressão final vai ser igual a 45 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Sobe 2, 5 vezes... Vai dar, acho que... 225 dividido para 30. Quanto 225 dividido para 30, você pode ou simplificar ou fazer direto. Vou fazer direto aqui, 225 dividido para 30, né? Para ser mais rápido. Vai dar 7,5 atm. Essa vai ser a pressão final, né? Quando o gás estiver, né, com 30 litros do seu volume final, né? 7,5 atm. Então a 7 já foi. Então bora para 8. Não desiste de mim, não. Bora lá. Vamos lá. Uma certa massa de gás hélio ocupa 27 graus, ele era para ser graus. Então a temperatura inicial, deixa eu ver se eu estou cortando alguma coisa. Não. A temperatura inicial é igual a 27 graus, mas eu tenho que botar para Kelvin. Então, 27 mais 273 é igual a 300 Kelvin. Como a gente já fez, né? O volume, então ele me deu um volume. Esse volume é o volume inicial, né? Que vale 2 metros cúbicos. Ali era para ser cúbico. Sobre uma pressão inicial de 3 atm. Se reduzirmos o volume à metade, então a gente vai pegar esse volume e dividir na metade o volume, e triplicarmos a pressão, a gente vai diminuir o volume na metade e triplicar a pressão, né? Então, eu sei que o volume final vai ser igual a quem? Vai ser se reduzirmos o volume na metade. Se o volume na metade é a mesma coisa que pegar o volume e dividir para 2. O volume inicial é 2. Se eu reduzo a metade, 2 dividido para 2 é 1, né? Metro cúbico. E triplicarmos a pressão. Se a pressão inicial era 3 atm, eu tenho que triplicar, eu vou ter que multiplicar por 3. 3 vezes 3 é 9. 9 atm. Qual será a temperatura do gás? Ele quer saber essa temperatura final. Então, vamos lá. Eu sei que a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final vai ser igual a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial, pela equação geral dos gases, né? Vamos lá. Pressão final eu tenho? Tenho, 9. Volume final eu tenho? Tenho, 1. Temperatura final, é isso que eu quero achar. Pressão inicial eu tenho? 3. Volume inicial eu tenho? 2. Temperatura inicial eu tenho? 300, né? Como que vai ficar? Aqui, ó, 3 vezes 2 é 6, 9 vezes 1 é 9. Vou multiplicar cruzado, ó. Então, 6 temperatura final vai ser igual a 9 vezes 300. 3 vezes 9 é 27, então vai ser 200.
Vai ser 2.700. Porque 9 vezes 3 é 27. Eu vou acrescentar mais esses dois zeros. E vou descer o 6 dividindo. Então, a temperatura final vai ser igual a 2.700 dividido para 6, né? Quanto que é 2.700 dividido para 6? Vamos lá. Vai dar, a temperatura final vai ser igual a 450 Kelvin. Kelvin. Então, a 8 já foi para o papo também. Morreu. Não é? Tira essa parte aqui que não precisa. Eu esqueci de tirar. Vamos lá para 8. Questão 8. Questão 8 da lista. Aí a gente já está pegando um pouco de gráfico, né? Esse gráfico vai ser importantíssimo para a gente. Vamos lá. Um gás sofre a transformação mostrada no diagrama ao lado. Vamos tentar deduzir primeiro, antes de olhar o enunciado? De A para B, eu tenho o quê? Isotérmica. Agora, eu estou trabalhando aqui na horizontal, ó. Ó. Na horizontal. Se eu estou trabalhando na horizontal, eu estou trabalhando com esse eixo aqui, ó. Da pressão. Então, de C para D é isobárica, tá? Porque eu estou pegando lá do eixo da pressão. Agora, se eu estou na vertical, eu estou pegando o quê? Eu estou fazendo a transformação isovolumétrica, né? Que o volume vai aumentando, ó. Lá verticalmente, no eixo X, né? Que é o eixo do volume. Tudo bem? Vamos lá. Num gás ideal, sofre as transformações mostradas no diagrama. A transformação de A para B é isotérmica e realiza essa transformação. Então, a temperatura de A para B, que ele falou, é igual a 27 graus, que é nada mais nada menos que 300 Kelvin, né? A temperatura de C é igual a menos 73 graus Celsius. Indique as operações matemáticas utilizadas. Determina a temperatura no ponto D. Então, ele quer saber essa temperatura aqui. Do ponto D, né? E o que eu vou fazer? Eu sei que no ponto C até o ponto D, eu tenho isovolumétrica, né? Uma transformação isovolumétrica. Mas eu quero achar a temperatura no ponto D. Primeiro eu vou transformar essa temperatura C aqui em Kelvin, né? Eu vou ter que ser o quê? Que a temperatura de C vai ser 273 mais menos 73, ó. Então, a temperatura em C vai dar quanto? Vai dar 200 Kelvin. 200 Kelvin. Essa é a temperatura. E a temperatura lá em cima é igual a 300. Então, eu já sei a temperatura de C e eu sei a temperatura de A para B, né? Agora eu preciso achar o seguinte. Eu sei que de C para D é isobárica, né? Porque a pressão é constante. Então, isobárica, eu sei que essa pressão é constante. Então, o volume C dividido pela temperatura C vai ser igual ao volume. Volume de quem? Volume de D dividido pela temperatura de D. Porque eu estou trabalhando numa isobárica. Transformação isobárica. Pressão, né? Vai ficar como? O volume de C eu tenho, né? Esse volume ali, aquele volume ali, se eu não me engano, é 8. 8. Oitão, né? 8. Temperatura de C eu tenho, 200. Igual ao volume de D. O volume de D eu tenho, né? É 2, ó, lá embaixo. 2. Dividido pela temperatura de D, é isso que eu quero achar. Multiplicando cruzado,
8T é igual a 400, né? 400 dividido para 8 vai ser igual a 50. 50 Kelvin. Então, essa vai ser a temperatura de D. Lembrando que de A para B, isotérmica, a curva, de C para D, isobárica e de D para A, isovolumétrica, tá? Então, essa 9 também já foi. Vamos fazer a 10. A 10 é uma questão de ar. Um cilindro dotado de um embolo contendo aprisionado seu interior. Aqui não era para ser o 3, era para ser 150 centímetros cúbicos. Então, o volume inicial é igual a 150 centímetros cúbicos. De um gás ideal, a temperatura... Então, ele me deu a temperatura inicial de 22 graus, né? Mas eu tenho que somar a 273, ó. Porque é para Kelvin, né? Então, vai dar 295 Kelvin. 295 Kelvin. Fechou. Tudo bem? Numa pressão, ele me deu uma pressão de 2 Pascal, né? Lembrando que a pressão também é dada em Pascal. Considere que no embolo o cilindro pode ser movido por uma força externa, de modo que o gás seja comprimido a 1/3 do seu volume inicial. Então, o volume que esse gás vai adquirir no final vai ser 1/3 do seu volume inicial. Se aqui é 150, 150 dividido para 3 vai dar quanto? 150 dividido para 3 vai dar 50, né? Esse vai ser o volume final, né? Já que ele falou que é 1/3. 150 dividido para 3 é 50. Vamos lá. Qual que ele falou de novo? Comprimido a 1/3 do seu volume inicial, sem, contudo, variar a sua temperatura. Nessas condições, determine em Pascal a nova pressão que o gás estará submetido, né? Se ele está falando que sem, contudo, variar a sua temperatura, quer dizer que ele não está dependendo muito da temperatura, né? Então, a gente está numa transformação isotérmica. Isotérmica. Porque ele está falando ali, volume inicial sem, contudo, variar a sua temperatura. Então, não varia a temperatura. Se não varia a temperatura, é constante, né? Então, eu sei que a pressão final vezes o volume final é igual à pressão inicial vezes o volume inicial. Quanto que vale a pressão final? A pressão final vale... É isso que eu quero achar, né? Essa pressão final, porque ele me deu a pressão inicial. Então, a pressão final eu quero achar. Vezes quem? Ó, ele me deu aqui, ó. Tá. Pressão final, volume final. Volume final, ele me deu 50. Igual a pressão inicial, 150. Vezes o volume inicial. Não, a pressão é 2 e o volume é 150, né? Vou substituir. Pressão inicial, 2. Volume inicial, 150. Fica fácil, eu posso cortar esse zero com esse zero. E vou descer o 5 dividindo. A pressão final vai ser igual a 2 vezes 15 dividido para 5. E esse 5 vai ser simplificado com 15, que dá 3, né? Porque 15 dividido para 5 é 3. Então, a pressão vai ser 2 vezes 3, que dá 6. 6 Pascal, né? Que ele falou. Letra C de casa, né? E bora fazer a última dessa aula, né? Que já está bem longa. Vamos lá. A última para fechar.
O diagrama P vezes V, ao lado, ilustra uma sequência de processos termodinâmicos. Executa por um gás ideal monatômico, passando pelos pontos A, B, C e D, caracterizados pelos valores da pressão e volume apresentados no diagrama. Tendo em vista as informações apresentadas no diagrama, considere as seguintes afirmações. Então, a primeira afirmação, ele falou o quê? A primeira afirmação, ele falou que de A para B é isométrico. Isométrico também pode ser chamado de isovolumétrico, né? Vamos ver se de A para B é isométrico? De A para B é isométrico? É, né? Por quê? Se eu estou numa transformação isovolumétrica, ele vai estar onde? Ele vai estar na vertical, né? Mediante ao eixo do volume. Então, de B para A é isovolumétrica sim, verdadeiro. E com isso eu sei que a 1 é verdadeira. Eu não posso tirar nenhuma das opções ainda. Tá, vamos lá, o 2. Os pontos C e D estão na mesma temperatura? Os pontos C e D estão na mesma temperatura? Vamos ver se eles estão na mesma temperatura? O que eu posso fazer para ver se eles estão na mesma temperatura? Eu sei que na equação geral dos gases, a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final vai ser igual à pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial. Sendo que vai de C para D. Então, a pressão de D vezes o volume de D, dividido pela temperatura de D, né? Pressão de C, volume de C e temperatura de C, já que vai de C para D. C é inicial, D é final. Vamos dar uma olhada ali para ver como está se comportando a pressão e o volume. Eu sei que no C a pressão é 3P0, né? Ou 3P. Eu estou falando o C, né? Então, vou substituir ele, ó. Primeiro eu vou fazer o D, né? D, a pressão dele é 2P0, 2P0. O volume, ó, o volume aqui, ó, aqui embaixo, é 3V0, 3V0. Dividido pela temperatura de D, que eu não sei. Igual a quem? Agora vamos olhar o C, que é o inicial, né? Qual a pressão de C? 3P0. Vezes. Qual é o volume? O volume é esse cara aqui, que está no eixo do volume. 2V0. Isso dividido pela temperatura de C. E fica fácil, porque eu posso cortar esse 2 com esse 2, esse P0 com esse P0, esse 3 com esse 3, esse V0 com esse V0. Aqui dá 1, né? 1 e 1. Porque a divisão de duas coisas iguais é igual a 1. Eu posso passar para lá multiplicando, né? Então, eu posso falar que a temperatura de C é igual à temperatura de D. E isso aqui é uma verdade, né? Ele queria saber se a temperatura de C é igual à temperatura de D. Então, isso aqui é verdadeiro também. A 2 é verdadeira. Vamos ver se a 3 é verdadeira? 3. O trabalho realizado pelo gás no processo de B para C é nulo? De B para C é nulo esse trabalho aqui? Eu sei que o trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume, né? A pressão vai ser a mesma. A variação de volume vai ser a variação de volume de C para B, né? De B para C ou de C para B. Eu sei que B, o volume é V0, e eu sei que C, o volume é 2V0. Se ele está indo de B para C, então o volume final é o de C, né? Então vai ser 2V0 menos o volume de B, que vale V0. Então, o trabalho vai ser igual a pressão 2V0 menos V0 vai dar V0. Então, esse trabalho não é nulo. Não dá zero isso aqui. Então, a 3 ela é falsa, né? Agora, vamos olhar a 4. A 4. O processo CD é isobárico? CD
é isobárico? CD é isobárico? Não, porque de C até D eu tenho a mesma temperatura. Então não é isobárico. Então aqui é falso. Então só pode ser um verdadeiro, dois verdadeiros. Só pode ser a letra A. A de aprovação. E com isso a gente fecha essa bateria de questões aí de estudo de gases. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula muito produtiva. Pode ser que tenha sido uma aula muito extensa, mas foi uma aula que tem um conteúdo muito bom para vocês que vão fazer essas provas aí que são concorridas, tá? Então é isso, dá aquele like, compartilha pro Facebook, ó, já tô até doido. Pro YouTube divulgar o meu vídeo para mais pessoas. Muito obrigado e tenham um bom estudo e uma boa prova, tá bom? Tchau, tchau.